continuidade à aula passada, que foi a Alice que esteve com vocês. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um vídeo que eu já deixei disponíveis para vocês. Ele está no YouTube e é de fácil acesso. Também vamos trabalhar o artigo que a Alice falou um pouquinho semana passada, que foi Vício em Jogos Eletrônicos, Play Action em Adolescentes. Tá bom? Vamos discorrer bastante sobre este artigo. Eu fiz alguns slides pra gente analisando o texto. Ele tem dados estatísticos também. É um artigo de pesquisa, pesquisa em campo com adolescentes de uma escola particular. E no decorrer dessa aula nós vamos falar sobre este artigo em específico. Também vou falar um pouquinho sobre um outro artigo, do qual a Alice, na próxima aula, vai dar continuidade e discorrer mais sobre ele ao longo das aulas, até o final dessas aulas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o vídeo com vocês. Uma coisa que eu queria trazer sobre o vídeo, que eu apresentei para vocês, deixei o link, é a produção de jogos que viciam. Ou seja, tanto o artigo quanto o vídeo que eu coloquei aí, eles trazem esse ponto. Por isso que eu foquei neste ponto, porque são coisas que tanto o artigo quanto o vídeo trabalham, que é a produção de jogos que viciam. Ou seja, a indústria de jogos, eles visam o lucro, eles visam ganhar sempre mais. Ou seja, eles vão produzir e pesquisar a demanda deles. Sempre pesquisando com jovens, com aqueles que realmente se utilizam mais dos jogos. Nós sabemos que a faixa etária está mais na faixa etária dos adolescentes, dos jovens, ali até os 25, mais ou menos, são as pessoas que mais se utilizam dos jogos eletrônicos. Então, essas grandes empresas, eles vão pesquisar o que esses jovens, o que esses adolescentes, eles querem em um jogo. E dessa forma, eles vão fazer um jogo que atenda essa demanda, para que se torne cada vez mais viciante, para que essa pessoa invista tempo e dinheiro também nos jogos, que é um outro ponto que está no vídeo, que eles colocam que é o investimento do tempo e do dinheiro. Ou seja, esses adolescentes e jovens, até mesmo adultos, eles não investem somente o tempo das suas vidas nesses jogos, eles também investem dinheiro. Muitos dos jogos, para que você cresça de nível mais rápido, tenha mais coisas, você também tem que investir dinheiro. Você gasta para comprar ferramentas, para comprar diamante, para que dentro do jogo você possa comprar coisas do próprio jogo. E assim você vai crescendo mais rápido. Nós também temos a questão do... diversos jovens jogam para se distrair da realidade. Como exemplo, nós temos as pessoas tímidas que também... Desculpem. Temos o seguinte, pessoas que usam os jogos para se distraírem da vida real, da realidade que estão vivendo. Muitas vezes tem muitos problemas em casa e tudo mais, às vezes tem problemas interpessoais. Então, no jogo, a pessoa vira outra pessoa, ali ela se relaciona melhor com as outras pessoas, com outros jogadores, talvez porque tem os mesmos interesses. E nós também temos a questão das pessoas mais tímidas, que geralmente não conseguem ter certo contato com a pessoa na realidade, na vida real, tem uma certa dificuldade de conversar, de se expressar. Então elas buscam os jogos como uma forma de conversar e fazer amizades com pessoas do mesmo mundo que ela, né? Que gosta de jogar, gosta de viver nesta vida jogando mesmo. Então ali ela encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que ela e também um meio de fugir dessa questão de não conseguir se relacionar na vida real com outras pessoas. Aí agora eu vou virar a câmera para os slides para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E aí eu vou conversando e vocês vão vendo os slides junto comigo e eu vou explicando e conversando um pouquinho sobre o tema.
Então, continuando, gente, a nossa aula, agora passando para os slides. Então, começamos aí, vício em jogos eletrônicos adolescentes, já que o nosso texto base, nosso artigo base é sobre adolescentes, né? Principalmente sobre adolescentes. Aqui é um pouquinho do vídeo que eu já falei com vocês, os pontos que eu coloquei, tá vendo aqui? Cada pontinho que eu já discuti com vocês. E aqui nós vamos começar o artigo base. Coloquei como artigo base porque é o artigo que eu usei como base para os slides e para a aula de hoje. Então vamos lá. A primeira frase aí é: o videogame hoje é uma das principais atividades de lazer designada a crianças e adolescentes, que tendem a dedicar uma parte importante do seu tempo para brincar com eles. Ou seja, hoje em dia, a principal atividade que os adolescentes e as crianças têm são os jogos online ou os jogos eletrônicos. Eles se utilizam muito do celular, de aparelhos eletrônicos, notebook, para jogar. É a principal forma de diversão e de descontraimento que eles têm, né? Não é mais a questão de brincar de pega-pega, esconde-esconde, aquilo que é mais antigo, né? Que é o que eu, na minha idade mais nova, era o que eu brincava, né? Enfim, voltando aqui, também temos a indústria dos jogos visa lucros cada vez maiores e por conta disso desenvolve muitas pesquisas com o seu público-alvo. É aquilo que eu já disse para vocês do vídeo, né? O vídeo apontou essa mesma situação e eu falei um pouquinho disso. Ou seja, cada vez as indústrias buscam mais lucros e a partir disso elas desenvolvem pesquisas para que elas entendam e compreendem o que é a demanda deles, né? O que os jovens e o que os adolescentes buscam em um jogo, para que cada vez fique mais viciante e mais, como eu posso dizer, mais interessante para eles, né? O vício em jogos eletrônicos é estudado através dos comportamentos de dependência, pertencendo ao grupo de controle de impulsos, tal como o jogo patológico. Ou seja, nós podemos ver a dependência de jogos eletrônicos e a dependência do jogo patológico na mesma forma, porque os dois eles são comportamentos de dependência, ou seja, eles pertencem a um grupo de controle de impulsos. A pessoa tem um impulso a jogar, um impulso tanto no jogo patológico quanto no jogo eletrônico. É um impulso que elas têm que aprender a controlar ou elas não saem daquilo. Crianças e adolescentes que são adeptas ao uso de jogos online os percebem como inofensivos, divertidos, desafiadores e grandes facilitadores no quesito novas amizades. Ou seja, muitas vezes as pessoas que estão viciadas ou as pessoas que estão ao ponto de se tornarem dependentes dos jogos, elas não veem isso como ameaça, como algo ruim, não percebem que isso, em certa forma, em algum momento, vai trazer um prejuízo na sua vida. Elas não percebem isso como ofensivo, algo ruim, realmente, né? Elas não conseguem perceber. Enfatiza-se que o vício em jogos eletrônicos é uma das queixas mais frequentes em consultórios psicológicos e psiquiátricos, sendo um fenômeno global. Ou seja, é um fenômeno que acontece em todo o mundo e é a maior queixa dos pais dentro de uma clínica psicológica e psiquiátrica sobre os filhos. Ou seja, a maioria dos filhos hoje em dia, dos adolescentes de hoje, tem uma certa dependência dos jogos. Às vezes não chega a ser o vício ou a dependência em si, mas ainda assim são muito apegados aos jogos. Algo que pode ser que acabam se desenvolvendo uma dependência e um vício. Isso é uma grande queixa em todo o mundo, dentro dos consultórios psicológicos e psiquiátricos. O vício em jogos eletrônicos pode ser observado em indivíduos com traços impulsivos e com baixa autoestima. Ou seja, pessoas com baixa autoestima e com traços impulsivos têm mais predisposição para se desenvolver uma dependência dos jogos eletrônicos. Percebemos também ao longo dessa pesquisa e desse artigo
como vamos ver mais à frente, que isso também pode se apresentar mais no sexo masculino. Mas ela já dando spoiler do artigo aí, mas vamos falar mais disso um pouquinho mais pra frente. Os índices de comorbidade são altos neste perfil de indivíduos, destacando-se a depressão, bipolaridade, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, os índices de comorbidades, o que seria isso? Como eu posso colocar? A pessoa que tem essa dependência tecnológica, ela pode também desenvolver ao longo do tempo depressão, bipolaridade, ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São algumas dessas comorbidades, né, que podem acontecer ao longo do tempo desse vício aí. O usufruto de jogos eletrônicos vinculado à psicopatologia pode ser considerado um comportamento desadaptativo quando apresenta excesso na utilização de tais tecnologias. Ou seja, o excesso da utilização dessas tecnologias vai gerar um comportamento desadaptativo. Ou seja, a pessoa foge daquele comportamento que era considerado normal, que é o sadio, no caso, né? Que é o uso normal da tecnologia, o uso sem ser o uso excessivo, aquele uso que prejudica a sua saúde, no caso, tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. O uso abusivo de tecnologias pode ainda acarretar em isolamento social e autoexclusão do convívio social. Ou seja, a partir do momento em que essa pessoa abusa do uso dos jogos, ela pode se isolar socialmente por conta própria e a autoexclusão também, ou seja, por conta própria ela se exclui do seu convívio social e se isola do seu convívio social. O artigo traz como objetivo geral levantar o número de adolescentes de uma escola particular de Criciúma, Santa Catarina, propensos a desenvolver o vício em jogos eletrônicos e os objetivos específicos que consistiram em analisar a importância dos jogos eletrônicos na vida destes adolescentes, além da sua influência no humor e possivelmente nos resultados acadêmicos. Ou seja, este artigo buscava entender a importância que os jogos eletrônicos tinham na vida dos adolescentes, assim como a influência dele no humor, quando eles deixam de jogar, né, no caso, ou até mesmo quando param de jogar por um tempo e voltam a jogar, e também como isso afetava a sua vida acadêmica. E eles querem levantar um número, ou seja, uma pesquisa quantitativa sobre como seria esse uso, né? Vamos lá. Foi feita uma pesquisa com 47 alunos entre as idades de 12 e 14 anos, de uma escola particular de Criciúma, Santa Catarina. Ou seja, são adolescentes de 12 a 14 anos, são 47 alunos. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário composto por 10 questões de múltipla escolha, que visam avaliar o indivíduo em 5 dimensões em relação ao jogar compulsivo, sendo estas. Ou seja, eles vão avaliar pessoas com 10 questões de múltipla escolha nas 5 dimensões que eles consideram que seria um jogo, uma pessoa que joga compulsivamente. A primeira dessas 5 dimensões é a saliência, a segunda, modificação do humor, a terceira, tolerância, a quarta, conflitos e a quinta, restrição de tempo. Agora eu vou discorrer um pouquinho o que seria cada uma dessas dimensões. A primeira delas, que é a saliência, é quando a atividade passa a ser a coisa mais importante da vida da pessoa, podendo ser dividida em cognitiva, quando ela pensa frequentemente sobre a atividade, e comportamental, quando ela deixa de fazer outras necessidades básicas, como sono, comer, escovar os dentes, etc. Então, essa pessoa muitas vezes vai deixar de lado as coisas importantes da vida, como as atividades básicas e rotineiras que ela costumava fazer, e também isso vai pensa demais no jogo e deixa de pensar em outras coisas, vamos colocar desta forma, como os estudos, a prova que tem para fazer e assim por diante. Modificação do humor refere-se às experiências subjetivas influenciadas pela atividade executada.
Ou seja, a experiência daquele indivíduo durante aquela atividade. Aquilo o deixou feliz, quando ele parou de mexer, aquilo o deixou deprimido, como ele está se sentindo com o uso frequente, como ele se sente quando deixa de usar, e assim por diante. A tolerância está relacionada ao processo de precisar de doses cada vez maiores de atividade para obter as sensações iniciais. Ou seja, no início, quando a pessoa começa qualquer tipo de dependência, seja dependência química, dependência de jogos eletrônicos, não importa. No começo é mais fácil e mais rápido ela ter uma sensação de prazer. E quando o seu cérebro acaba se acostumando com aquela dosagem, uma quantidade de tempo ou de dose de uso, o seu cérebro vai pedindo cada vez mais para que ele consiga ter a mesma sensação no início. Conflitos é entendido como conflito interpessoal ou intrapessoal. O que seria o conflito interpessoal? Seriam os conflitos com outras pessoas, com a família, os amigos, parentes e assim em diante. E a intrapessoal é provocada pela atividade executada. Ou seja, quando a pessoa começa a ter conflito consigo mesma, tanto na sua profissão, nas suas relações consigo mesma, nas suas atividades rotineiras, tudo aquilo que vai prejudicar a ele mesmo seria esse conflito intrapessoal. Restrições de tempo são as tentativas de restrição de tempo, o que pode se associar com possíveis recaídas. Ou seja, a restrição de tempo está associada à pessoa tentar, a tentativa de ela deixar de lado a dependência, deixar de lado o seu vício nos jogos. E também ela está associada à recaída, ou seja, a pessoa quer deixar de lado o uso, e por um certo tempo ela consegue deixar isso de lado. Mas com um certo tempo ela acaba voltando ao uso excessivo, ou até mesmo por um período curto, mas ainda assim tem essa recaída e volta a usar. Ok, agora vamos para os resultados. Se considera que o indivíduo apresenta um comportamento dependente caso todas as 5 dimensões estejam presentes no questionário. Ou seja, as 5 dimensões que eu expliquei anteriormente têm que estar presentes para que a pessoa seja considerada uma dependente de jogos eletrônicos, uma viciada em jogos eletrônicos. Quanto ao fator gênero, participaram da pesquisa 34 meninas e 13 meninos, totalizando uma amostra de 47 adolescentes. Ou seja, pela pesquisa ter tido mais meninas e menos meninos, isso pode, de certa forma, influenciar na pesquisa, porque a diferença de gênero aí pode prejudicar, de certa forma, a pesquisa, porque na quantidade igualitária, vamos dizer assim, né, de meninas e meninos. Ok, vamos lá. Foi realizada a análise de cada questão do questionário sobre o comportamento de dependência do jogo, sendo que apenas as questões 2 e 3 obtiveram resultados estatisticamente significativos. A questão 2 e 3 era sobre como eles se sentiam, se eles pensavam frequentemente em jogos e em jogar enquanto não estavam nos jogos, presentes nos jogos, enquanto faziam qualquer outra atividade, se eles pensavam frequentemente em jogar. Ok? Tá. Em relação ao comprometimento nas 5 dimensões abordadas pelo questionário, observa-se que 34% da amostra consideram o ato de jogar a atividade mais importante do dia, ou seja, 34% de 47 pessoas, dá um pouquinho de gente aí que considera a atividade mais importante do dia. Ou seja, realmente tem bastante adolescente que acha que a atividade mais importante do dia dele é o ato de jogar. É eletrônico, né? Não coloquei ali, mas é o jogo
online, jogo eletrônico, enfim. 43% dos sujeitos apresentaram significativa mudança do humor por conta do jogo. Ou seja, uma das questões lá que eu apresentei para vocês, né? Que é a mudança do humor por conta do jogo. Ok. A análise ainda indica que 39% da amostra necessita de cada vez mais tempo em frente ao computador ou videogame. Ou seja, aí já tá a tolerância, né? Que ela vai precisando cada vez mais, ok. Porém, apenas 19% pode ter apresentado algum tipo de conflito interpessoal motivado pelo ato de jogar. Olha aí, já é uma quantidade bem menor quanto aos conflitos interpessoal, né? Conflito com os pais, amigos, não tiveram por conta dos jogos. Sendo que 49% dos participantes já tiveram tentativas de restrição de tempo frente aos jogos. Ou seja, talvez até os próprios pais, provavelmente os pais, tentaram restringir o uso dos jogos, né? Às vezes, talvez até eles mesmos, o que eu acho um pouco difícil, mas tem a possibilidade de ter tentado se restringir um pouco do tempo que eles utilizam nos jogos. Estudos apontam que o perfil do sujeito que apresenta comportamento dependente de jogos eletrônicos a nível mundial é predominantemente jovem e do sexo masculino. Ou seja, como eu tinha falado bem no comecinho, há uma grande diferença que os homens, o sexo masculino, é os que têm mais probabilidade e predisposição à dependência dos jogos eletrônicos. São os que mais apresentam um comportamento dependente dos jogos eletrônicos a nível mundial. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, os meninos apresentaram maior comportamento dependente, sendo de 5,8 dos meninos para 3,0 das meninas. Olha aí, já podemos perceber nos Estados Unidos o número bem maior, bem mais elevado. Quase 3% a mais do que as meninas, né? Dá o quê? 2,8% a mais do que as meninas. Há apontamentos de que adolescentes do sexo masculino estão mais vulneráveis a desenvolver hábitos problemáticos na prática de jogos eletrônicos. Como eu havia dito antes, né? Ali em cima mesmo eu já tinha falado sobre isso. Que eles tendem a ter mais probabilidade, uma predisposição, vamos colocar assim, a desenvolver o hábito de dependência de jogos eletrônicos. Sendo então que a pesquisa sugere que a questão de gênero é um fator determinante, ou seja, o gênero é um fator determinante para a dependência dos jogos eletrônicos. Esta pesquisa apontou resultados estatisticamente significativos na questão. Você às vezes imagina que está no jogo quando não está? Que foi assinalada por 80% dos meninos como muito frequentemente. Ou seja, aquelas questões 2 e 3 era essa questão aqui, que tinha um resultado bem significativo de 80%. Ou seja, os meninos responderam muito frequentemente, 80% deles. De 13%, vamos colocar que 10% responderam que muito frequentemente pensavam em jogar enquanto não estavam no jogo. Essa pesquisa apresentou uma prevalência de 13% dos adolescentes com comportamento dependente para a amostra de 47 adolescentes, onde podemos ter como hipótese de que em uma sala de aula com 47 adolescentes, 6 irão apresentar dependência em jogos eletrônicos. Para o comportamento dependente. Para o comportamento dependente, não houve diferença estatisticamente significativa entre os gêneros. Ou seja, em uma sala de 47 alunos, 6 irão apresentar uma dependência em jogos eletrônicos. É claro, isso de acordo com a pesquisa feita em campo deste artigo aqui específico. Tá? E neste artigo específico também não houve uma diferença estatística significativa para o comportamento dependente. Como eu tinha dito antes, isso pode ser devido ao fato de que a quantidade de meninas e de meninos neste artigo estavam bem diferentes. Enquanto meninas tinham
37, se eu não me engano, os meninos tinham 13 apenas. Então, a diferença de quantidade de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino pode ter influenciado na pesquisa. Os jogos eletrônicos são o principal motivo pelo qual os adolescentes do sexo masculino se tornem dependentes da internet. Ou seja, dependentes da internet para o sexo masculino seria principalmente pelos jogos eletrônicos. Jogar online, né, no caso. Pode-se afirmar que o uso excessivo de tecnologias acarreta em problemas sociais como o isolamento do convívio social. Como eu disse anteriormente também no vídeo, né, que a pessoa pode se auto-excluir de um convívio social. Para ficar jogando, no caso mesmo, ela se exclui. Atualmente, o transtorno do jogo pela internet já pode ser diagnosticado através do DSM-5, onde pode-se atrelar as possíveis formas de tratamento, como estudos que abordam a terapia cognitivo-comportamental, como uma considerável linha terapêutica para o tratamento de dependentes de jogos eletrônicos. Ou seja, dentro do DSM-5 já se encontra, né, como um transtorno o vício, a dependência dos jogos eletrônicos, jogos pela internet, como deve estar no DSM-5. E dentro dele também já tem as possíveis formas de tratamentos. E uma dessas, eles abordam a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha terapêutica. A terapia cognitivo-comportamental costuma ser a primeira escolha para o tratamento de diversos distúrbios de controle dos impulsos, e por isso é atualmente a mais recomendada para o tratamento dos comportamentos dependentes de jogos eletrônicos. Ou seja, a linha da terapia cognitivo-comportamental, ele trabalha muito com as dependências químicas, dependências de jogos patológicos, inclusive. Então, são aquelas dependências de impulso. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar na questão dos impulsos, como aprender a lidar com os impulsos, como controlar os impulsos, que outros métodos, o que eu posso incluir na minha rotina para lidar com esse impulso que eu tenho. É claro que não é algo que vai ser imediato e ser cortado rapidamente da sua rotina. Vai ser um trabalho por um período de tempo, para algumas pessoas mais longos do que os outros. Enfim, consideres então que a promoção da dependência é silenciosa, adquirida gradualmente, imperceptivelmente. O isolamento é causa resultante deste processo. Quando o indivíduo se percebe, já está submerso a este mundo tecnológico. E é a submersão que gera a dependência. Ou seja, lembra que lá atrás eu falei que muitas vezes os jovens, os adolescentes, não viam isso como algo inofensivo? Não viam isso como algo que podia prejudicar a sua saúde ao longo prazo? Pois é. É aqui que se encaixa isso. A pessoa é uma dependência que você não percebe. Ela vem gradualmente, devagarzinho, e vai tomando conta da sua vida e da sua rotina. E quando você percebe, você já está completamente dependente e está usando frequentemente cada vez mais e prejudicando cada vez mais a sua saúde física e mental. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro artigo, que vai ser o artigo da próxima aula, que vamos debater e discorrer um pouquinho com vocês, que é o artigo Controvérsias em torno das noções de dependência e vício em jogos eletrônicos. Diferente dos outros artigos que eu trouxe para vocês até agora, este artigo é de um antropólogo social, tá? Não é um artigo de psicologia, mas é um artigo bem interessante.
Então, este artigo busca se constituir um parlamento das coisas a fim de descrever a variada semântica de noções de dependência e de vício enunciadas e praticadas pelos variados sujeitos envolvidos na controvérsia. Os próprios jogadores, pais, cônjuges e demais pessoas próximas a esses jogadores. Ou seja, é um artigo que vai trazer a visão não só do profissional psicólogo ou psiquiatra, ou um profissional ou alguém que busca estudar somente as pessoas que são viciadas, mas vai trazer também a visão dos próprios jogadores, das pessoas que convivem com eles, tanto os pais quanto os cônjuges. E os próprios desenvolvedores de games também. Aqueles que desenvolvem o games justamente para serem extremamente viciantes. Cientistas também de diversas áreas, tanto da psiquiatria como da psicoterapia, e as teorias acadêmicas. Juntos a estes diversos sujeitos, buscar-se-á mapear as práticas, investigando a maneira pela qual os diversos saberes científicos sobre a dependência de drogas associam-se a outros elementos, como as dependências comportamentais, que incluem principalmente a dependência de jogos de azar e as dependências tecnológicas, as quais se imbricam na construção da ideia do jogador viciado em videogames. Ou seja, eles vão tentar comparar e ver a semelhança entre a dependência de drogas e as dependências comportamentais com as dependências tecnológicas. Passaremos por uma discussão das principais correntes teóricas que abordam o assunto, tal como